Você vai ouvir a Palavra da Fé com o pastor Paulo Lima. Bem, irmãos, nesse momento nós passamos para a Palavra de Deus, a Palavra da Fé. Você pode abrir a sua Bíblia lá no Evangelho segundo Marcos, capítulo de número 1. Evangelho de Marcos, capítulo 1, versículo 29. Nesta manhã, do dia 20 de agosto de 2004, nós trataremos de um tema importante para as nossas vidas. Tema da mensagem, obra de Deus. Tema é a obra de Deus. Você que está na obra, você que não está, mas vai entrar na obra, enfim. Todos nós somos obreiros de Deus, independente da área em que nós atuamos. E o tema, obra de Deus, é o texto Marcos capítulo 1, versículo 29 em diante, que diz o seguinte: E logo, saindo da sinagoga, foram à casa de Simão e de André com Tiago e João. E a sogra de Simão estava deitada com febre, e logo lhe falaram dela. Então, chegando-se a ela, tomou-a pela mão e levantou-a, e a febre a deixou, e servia-os. E, tendo chegado a tarde, quando já se estava pondo o sol, trouxeram-lhe todos os que se achavam enfermos e os endemoniados. E toda a cidade se ajuntou à porta, e curou muitos que se achavam enfermos de diversas enfermidades, e expulsou muitos demônios, porém não os deixava falar os demônios, porque o conheciam. E levantando-se de manhã, muito cedo, fazendo ainda escuro, saiu e foi para um lugar deserto, e ali orava. E seguiram-no Simão e os que com ele estavam, e, achando-o, lhe disseram, todos o buscam. Eles disseram, vamos às aldeias vizinhas, disse Jesus, para que eu ali também pregue, porque para isso vim. E pregava nas sinagogas deles, por toda a Galileia, e expulsava os demônios até aqui, em nome de Jesus. Nesta manhã, o tema, obra de Deus. E o texto, Marcos capítulo 1, de 29 a 39. Porque nessa manhã, Deus quer falar conosco a respeito da obra de Deus. Você que está empenhado na obra, imbuído na obra, você que é uma pessoa chamada, você em determinados momentos precisa parar e refletir na palavra. Porque nós temos a facilidade de nos afastarmos da presença de Deus. Então, nesse texto pequeno, nós aprenderemos algumas coisas a respeito da obra de Deus, porque o título que Deus me deu nessa manhã é o seguinte: 4 coisas que Jesus fez e quer que nós façamos também. 4 coisas que Jesus fez e que quer que nós fazemos também. Quer dizer, 4 coisas, Jesus fez nessa passagem. E Ele quer que eu e você façamos também da mesma forma, porque a Bíblia diz que nós devemos ser imitadores de Cristo. Nós devemos realizar a obra que Ele realizou. Ele disse, vós sereis meus discípulos se fizerdes o que eu vos mando. Então nós somos verdadeiros discípulos, nós somos cristãos, quando nós obedecemos a palavra de Deus, a vontade dEle. Então, nesse texto, nós analisamos 4 coisas que Jesus fazia e fez, que Ele quer que eu e você façamos também, porque nós somos na terra representantes de Jesus. Nós somos luz no meio das trevas, nós somos o sal para salgar este mundo. Então, nesta hora, neste momento, Deus, Ele quer que você assimile deste texto, você extraia desse texto a propriedade para a sua caminhada. Jesus deu exemplo, mas para que Ele deu exemplo? Para que nós viéssemos a copiar esse exemplo de Jesus. Porque nós vemos aqui que a obra de Deus é algo que é traçada e realizada ao longo da nossa caminhada cristã. Você a cada dia, a cada momento, quando você ora, quando você jejua, quando você busca, quando você clama, não importa o que você faça, você está fazendo a obra de Deus. Você está cumprindo a ordem do Senhor Jesus aqui na terra, porque Jesus, Ele deixou bem claro, Ele disse, olha, vocês têm que fazer essa obra, vocês têm que realmente serem cristãos, vocês têm que fazer a diferença, como nessa manhã, querido. Jesus está querendo fazer a diferença contigo também. Jesus quer que haja uma diferença
diferença na sua caminhada, na sua trajetória, porque a obra de Deus é algo importante. E aqui nós vemos 4 coisas que ele fez e quer que eu e você façamos também, porque Jesus ele deixou bem claro em Mateus 9:37, ele disse: olha, a seara é muito grande, são poucos ceifeiros. Haja nesta manhã um coração disposto, porque você é um ceifeiro da casa de Deus, você é um ceifeiro da obra do Senhor, porque ele disse: olha, a seara, a plantação é muito grande, mas são poucos os ceifeiros da seara. Orai, pois, ao Senhor da seara, para que mande mais ceifeiros. E se nessa manhã você achava que já fazia muito para Jesus, aprenda, você deve fazer muito mais, porque Jesus disse em João 5:17, ele disse: olha, o meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. Quer dizer, nós devemos trabalhar cada vez mais na obra e buscarmos fazer aquilo que ele tem preparado para nós, porque ele disse em João 14:12, na verdade vos digo, que aquele que crê em mim fará as obras que eu faço, e as fará maiores do que esta, porque eu vou para o meu Pai. 4 coisas Jesus fez, faça também, cuja a primeira delas nós vemos do versículo 29 a 31. Jesus curava os enfermos. Jesus curava os enfermos. Então, se Jesus curava os enfermos, nós devemos fazer a mesma coisa. Veja no 29 o seguinte: logo saindo da sinagoga, lugar de ensino, de instrução, saíram da sinagoga, ouviram a palavra de Deus e foram para a casa de Simão e de André, com Tiago e João. E veja que a sogra de Simão, ela estava deitada com febre. E logo lhe falaram dela, quer dizer, falaram para Jesus: Jesus, a sogra de Simão de Pedro está com febre. Versículo 31. Então, chegando-se a ela, Jesus tomou-a pela mão e levantou-a, e a febre a deixou e servia. Olha que tremendo. Jesus chegou, a sogra de Pedro estava com febre. Jesus não falou nada, aqui não diz nada. Jesus simplesmente tocou na mão dela, levantou a mulher, e a mulher ficou sem a febre na hora. Olha que tremendo e maravilhoso. Jesus curava enfermos. Jesus chegava e havia uma cura. Jesus, ele limpava as pessoas das coisas ruins. O leproso estava enfermo, ele tocava no leproso, a lepra saía. Jesus sarava as pessoas. Havia enfermidade, ele chegava, a enfermidade saía. Jesus restaurava situações adversas. Jesus chegava, havia conversão, havia cura interior. Meu irmão, nessa manhã, veja, Jesus chegou na casa de Simão, tocou na sogra de Simão. Simão viu sua sogra em um estalar de dedos. Esta mulher se levantou e estava curada. E Jesus quer que nós façamos isso também. Mas tem gente que fala: não, mas se for Jesus eu não posso. Olha, lembre-se, ele disse que você fará obras maiores do que estas. Maiores do que estas. Essa tua desculpa não vale de nada. Não, Jesus curava os enfermos? Sim, ele curava. Você também chega numa casa, você vai fazer a diferença. Não tenha medo de colocar a mão sobre o enfermo e orar por ele, porque na hora que você começar a orar, você estará cumprindo a palavra de Deus. No momento em que você coloca as mãos sobre uma pessoa enferma, sobre uma cama, sobre um leito, saiba, não é você que vai curar, não. Não é você que vai restaurar ninguém, não, mas é a virtude do Espírito Santo que estará ali operando, porque Jesus, ele mandou você fazer isso. Lá em Marcos 16:18, ele disse: olha, vocês colocarão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Portanto, nessa manhã não tenha medo, entre nesse quarto, coloque a mão sobre essa pessoa e em o nome do Senhor Jesus diga: em enfermidade eu te repreendo, eu te amarro, eu te lanço fora em nome de Jesus, porque Jesus quer que você faça aquilo que ele fez também. Jesus curava os enfermos. Coloque a mão sobre ele, sobre ela. Na hora que você orar, a virtude do Espírito Santo vai estar presente e esta pessoa será curada pelo poder da obra restauradora de Jesus que foi na cruz do Calvário, porque em João 10:10 ele disse: olha, o ladrão veio roubar, matar e destruir, mas eu vim para te dar vida e vida em abundância. Saiba que no versículo 31 ele tocou na mão da sogra de Pedro, ela se levantou e a febre deixou e ela passou a servir. Nessa manhã, talvez a febre seja na
sua própria vida. Toque nessa situação, toque nessa febre da sua vida e mande essa febre embora, em nome de Jesus. Mas nós verificamos, são 4 coisas que Jesus fez. A primeira nós vimos do versículo 29 a 31. Jesus curava os enfermos. E faça isso também, porque ele disse para você fazer, hein? Não seja omisso, mas cumpra e faça a obra de Deus. Mas nós vemos do versículo 32 a 34, em segundo lugar, uma segunda coisa que Jesus fazia, o que nós devemos fazer também. Jesus expulsava os demônios, meu. Olha só, Jesus expulsava os demônios. Veja que no versículo 32 diz assim: e tendo Jesus chegado à tarde, quando já se estava pondo o sol, quer dizer, o entardecer, trouxeram-lhe todos os que se achavam enfermos e os endemoniados. Olha só, trouxeram para ele, porque viram ele curar a sogra de Pedro. Aí a fama correu, trouxeram aquele monte de gente atormentado, atribulado, depressivo, angustiado, triste. Trouxeram todos esses. Aí diz assim: e toda a cidade se ajuntou à porta, aquela multidão à porta, para ver Jesus operar. Aí no 34 diz assim: e ele curou muitos que se achavam enfermos de diversas enfermidades, e expulsou muitos demônios. Olha só, Jesus sempre expulsou muitos demônios. Aonde Jesus está, os demônios não conseguem ficar. Jesus chegando no lugar, os demônios vão ter que sair mesmo. Porque olha só, ele expulsou muitos demônios naquela situação, naquela hora. Foi muita gente. Muita gente atormentada, deprimida, com problemas diversos foram curados naquele momento. Porém, ele não deixava que os demônios falassem. Por quê? Porque o conhecia. Então Jesus, ele não queria que os demônios anunciassem: ó, tu é o Filho de Deus, como muitas vezes eles fizeram, porque as pessoas veriam que ele estava fazendo aquilo porque ele era o Filho de Deus, ele era o Santo de Deus. Ele não queria. Ele queria que as pessoas se aproximassem dele pela palavra e pela pregação, e não por aquilo que podia dar, porque muitas pessoas estão buscando a Jesus por aquilo que podem receber, mas Jesus não quer por isso. Ele quer que você ame a Deus em coração, em espírito e em verdade, porque ele disse: olha, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Então Jesus não deixava os demônios falar, porque eles anunciariam, e aí todo mundo viria pelos milagres que ele ia fazer. Não, Jesus não queria ninguém atrás dele por causa de milagre. Jesus queria a pessoa atrás dele porque amava a Deus, ouvia a pregação da palavra e o ensino, e consequentemente os milagres acontecem. Porque nós vemos aqui que quando ele chegou naquela ocasião, ele expulsou muitos demônios, meu irmão. E nessa manhã você também pode fazer isso. Você pode não, você deve fazer, porque isso que ele fez, ele quer que nós façamos também. Ah, mas isso é para pastor? Não, não é para pastor não, é para qualquer um que seja nascido de novo. É para mim e é para você. Porque se Jesus expulsou muitos demônios naquela ocasião, ele disse no mesmo livro de Marcos, no capítulo 16, versículo 17, ele disse: quem crer e for batizado será salvo, e estes sinais seguirão os que crerem, em o meu nome expulsarão os demônios. Nessa manhã eu pergunto: há alguma área na sua vida, uma pessoa, um ente querido, e você acha que essa pessoa será destruída pelo maligno? Não, não, não e não. Nesta hora dê uma ordem em o nome do Senhor Jesus, e esta moléstia, e este mal, e este demônio, e esse espírito imundo vai sair dessa pessoa agora. Não porque nós somos poderosos, mas porque o nome de Jesus, ele tem que sair. Nessa hora eu não sei qual a pessoa, eu não sei qual a situação, mas eu sei o seguinte: ele disse: em meu nome expulsarão os demônios. Como diz aqui em Marcos 1:25, ele disse: repreendi os demônios e disse: demônio, eu te digo, cala-te e sai dele. Que nessa hora você possa olhar para essa situação e dizer: demônio, cala-te, sai dele agora, porque em nome de Jesus você não vai resistir. E eu te digo, talvez você não entenda automaticamente, mas quando você deu a ordem, ele já saiu, ainda que os sintomas permaneçam. É como se você tivesse levado uma pancada na perna. Aquela dor vai ficar pelos sintomas, pelo hematoma, mas já saiu em nome do Senhor Jesus. A sua fé te garante isso. Então façamos a obra que o Senhor Jesus fez. Esse é o Evangelho de Jesus, evangelho atuante, evangelho imediato de Marcos capítulo 1, versículo 29 em diante. Então nós vemos em segundo lugar, expulsos os demônios. Em terceiro lugar, são 4 coisas que Jesus fez e quer que nós façamos também. Em primeiro lugar,
cure os enfermos. Não fica com vergonha, nem com medo. Vai lá e faz a sua parte. Você não cura ninguém, quem cura é Jesus. Em segundo lugar, expulsa os demônios. Você também não expulsa nada, quem expulsa é Jesus. O homem não é nada, querido. É o poder de Deus em ação. Nós somos instrumentos na mão de Deus. E em terceiro lugar, nós veremos do versículo 35 a 37. Nós vemos em terceiro lugar, Jesus fazia uma coisa, você tem que fazer também. Jesus orava, olha só, Jesus orava isolado. Jesus orava isolado. Como isso? Você deve perguntar. Veja no versículo de número 35. E levantando-se de manhã, muito cedo, veja que Jesus era um homem de madrugada. Jesus não ficava rolando na cama até meio-dia não, irmão. Jesus levantava muito cedo. E levantava cedo, se fazendo ainda escuro. E ele saiu naquela ocasião e foi para um lugar deserto, quer dizer, um lugar que não tinha ninguém, e ali ele orava. O que nós aprendemos aqui? Que é preciso você se isolar em determinados momentos. Você que expele demônios, que liberta almas, você não, mas Jesus, que muda, que Jesus mudava a vida, mas Jesus, para fazer tudo isso, olha o segredo dele. Numa atuação, numa missão que ele desenvolveu num dia, olha só, ele curou pessoas, ele expulsou demônios, mas durante a noite ele sabia, eu preciso recarregar minhas energias. E como é que o crente recarrega as suas energias, irmão? É na oração, mas na oração isolada. Um momento que você deve ter de devoção a Deus, você deve separar-se. Você deve ter um momento reservado, você e Deus. Você deve se retirar em determinado momento. Ah, minha casa é pequena, entra para o banheiro. Ah, eu não consigo, te vira, meu irmão. Vai para um lugar isolado, porque nessa hora você vai estar colocando o seu carregador em ação. Você vai estar lá na tomada divina, a tomada do Senhor Jesus, e ali você vai ser carregado e a sua bateria vai ser carregada para quê? Para você enfrentar novas dificuldades no dia seguinte. Porque veja que ele foi para um lugar deserto e ali ele orava, e ali ele foi orando, e quando Jesus começava a orar, a presença do Pai aumentava nele. E no versículo 36 diz assim: e seguiram-no Simão e os que com ele estavam, e achando-lhe, lhe disseram, porque tiveram que procurar muito. Jesus ficava escondidinho, meu irmão. Ninguém achava ele, é assim contigo também. Você está misturado um monte de gente, separa-te. Sai daí, vai para um lugar isolado e ali você ora ao Pai. Porque a Bíblia diz que o Pai vai te recompensar, porque todos o buscavam. Todos buscavam a Jesus, mas Jesus estava escondidinho ali na sua oração, na sua consagração. Ele estava ali recarregando as suas baterias, sabe por quê? Porque daqui a pouco Jesus estava novamente na pista, fazendo a obra, expulsando os demônios, e ele deu esse segredo para mim e para você. Você tem que orar isolado, deve recarregar a sua força, porque lá em Mateus capítulo 6, versículo 6, ele disse: mas tu, quando orares, entra no teu aposento e fechando a tua porta, ora ao teu Pai que está em secreto e oculto, e o teu Pai que vê você secretamente, ele te recompensará. Nessa manhã você deve orar isolado, tirar um momento, se consagrar para que ele venha verdadeiramente e faça na tua vida uma transformação, uma mudança poderosa, porque quem ora recebe a resposta, quem ora recarrega a sua bateria, quem ora está sempre na virtude, porque lá em Lucas 5,16 diz que Jesus retirava-se para os desertos e ali orava muito. Você deve orar muito, como está aqui nessa passagem que nós vemos no versículo 35, ele se retirava ainda cedo, muito cedo, ia para um local deserto e ali orava. E saiba que nesta hora, nesta manhã, se você cumpre esse ponto de se separar e orar, você está fazendo a terceira coisa que Jesus fez e quer que você faça também. Seja forte, seja de oração, oração isolada. Quarto ponto e último ponto: você precisa fazer o que Jesus fez no versículo 38 e 39. Sabe o que ele fez aqui? Ele fez algo que todo mundo tem que fazer, mas pouco se anda fazendo. Jesus pregava a palavra de Deus. Jesus pregava a palavra de Deus, mas é a palavra, não é água com açúcar, não, é a palavra de Deus. Isso aqui você está lendo, a palavra de Deus que muda a sua vida. Eu não mudo a sua vida, o único que muda a sua vida é Jesus. Não tenho fórmulas mágicas para mudar a tua vida. A tua fórmula mágica chama-se a palavra de Deus. Veja que no versículo 38 diz assim: e ele lhes disse, vamos às aldeias vizinhas. Olha só, vieram chamar ele, já tinha orado, tinha recarregado a força, a bateria. Ele diz assim, vamos para as aldeias vizinhas, para que eu ali também pregue, porque para isso eu vim. Olha, Jesus falou, eu vim para pregar.
Já estou uma noite inteira sem pregar, já recarreguei a bateria, vamos para a obra de novo. Jesus se levanta. E 39 diz, e pregava nas sinagogas deles, por toda a Galileia, e expulsava os demônios, meu querido. A mesma coisa se repete. Jesus se consagrava, orava, e o milagre acontecia. Jesus consagrava, orava, buscava, e estava lá de novo, curando, expulsando demônios. Como nessa manhã, você deve pregar a palavra de Deus, porque sem a pregação não há operação de maravilhas. Mas Jesus pregava em todos os lugares, toda hora Jesus pregava, a tempo e fora de tempo, porque se você não lembra, Isaías 53:1 diz, a quem se manifestou o braço seu? Aqueles que dão ouvido e dão crédito à pregação. Quem deu crédito à nossa pregação e a quem se manifestou o braço do Senhor? Não digo a minha pregação, mas digo a pregação de Jesus, de Marcos capítulo 1, versículo 29 em diante. Dê crédito a essa pregação, dê crédito à palavra do Senhor, porque Ele vai fazer maravilhas da tua vida nesse dia. Jesus está contigo nessa hora. Ele disse, olha, eu não julgo a ninguém, mas a palavra que eu tenho pregado, esta o julgará no último dia. Que nessa hora, que nessa manhã, você faça as 4 coisas que Jesus fez naquela ocasião. Ele chegava, ele curava os enfermos, ele expulsava os demônios, ele orava isolado e ele pregava a palavra de Deus. Faça essas 4 coisas e nessa manhã saiba que Deus te abençoará, porque ele disse claramente, veja no versículo 38, vamos para as aldeias vizinhas, para que eu ali também pregue, porque foi para isso que eu vim. Você também tem uma responsabilidade na obra, de pregar e anunciar o reino de Deus, não o reino da mentira, do fingimento, da trapaça, mas o reino da palavra, da virtude, do Espírito Santo, porque todo aquele que nele crê, não perecerá, mas terá a vida eterna. E assim diz a palavra de Deus. Assim nós cremos e assim será eternamente na sua vida, na minha e na nossa. Amém. E graças a Deus.